Boa noite. Está entrando no ar o jornal em 30 segundos. Previsão do tempo, fala Mônica. Aqui é onde tem nuvem chove, onde não tem, faz sol. É o Brasil. Dá para mim uma opinião sua quanto à redução da maioridade penal? Rapaz, a maioridade penal é porque eu não sou daqui, sabe? Bom, o intuito desse vídeo é para que vocês aprendam como funciona a maioridade penal. Vamos entender como funciona exatamente o sistema penal para menores hoje em dia? Os jovens de 12 a 17 anos, que já podem ser responsabilizados por uma infração, podem ser submetidos a até 6 tipos de medidas socioeducativas. São elas: advertência, prestação de serviços à comunidade, obrigação de reparar o dano causado, liberdade assistida, semi-liberdade e até internação. Vamos conhecer agora alguns dos argumentos contra e a favor da redução da maioridade penal? Bom, alguns dos argumentos a favor da redução da maioridade penal são de que jovens de 16 e 17 anos já teriam o discernimento necessário para responder pelos seus atos, que a maior parte da população é a favor da redução, que os jovens se sentiriam mais livres para cometer crimes, sabendo que não iriam para o sistema prisional, que muitos países desenvolvidos adotam a maioridade penal abaixo dos 18 anos, que as medidas do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, são insuficientes, que os menores infratores acabam chegando aos 18 anos sem um histórico de reincidência e que a redução da maioridade penal diminuiria o aliciamento de menores pelo tráfico de drogas. Propósitos da pena criminal. Dá uma punição para que você não ceda ao impulso agora, pensando no que o seu eu futuro vai sofrer por anos se você for parar na cadeia. Quando discutimos se menores de 18 anos deveriam seguir penas, essa é uma das justificativas que se dá para diminuir a maioridade penal. Se os adolescentes souberem que serão punidos, não vão cometer os crimes que pensavam em cometer. Afinal, se já são maduros o suficiente para cometer o crime, são maduros o suficiente para sofrer as consequências. O problema com esse raciocínio é que ele depende da capacidade de quem pensa em cometer o crime de adiar o que quer agora para não prejudicar o eu futuro. Justamente uma habilidade que a essa altura você deve imaginar que não é muito desenvolvida entre os mais propensos a cometer crimes. Os Estados Unidos passaram por esse problema quando debatiam se condenariam à morte Christopher Simons, que aos 17 anos assassinou cruelmente uma mulher. O relatório neurológico apresentado por 8 associações médicas foi bem claro. Adolescentes ainda não amadureceram o lobo frontal, responsável por julgar punições e conter atitudes impulsivas. Aliás, qualquer passeio no YouTube é suficiente para mostrar que adolescentes são péssimos em julgar as consequências de atitudes. Longe de justificar o crime, os médicos julgaram que não adianta ameaçar adolescentes com a punição maior ou pior, que eles provavelmente não vão levar isso em conta. Um estudo de mais de 54 mil homicídios cometidos por adolescentes e adultos na Califórnia concluiu o que vários outros trabalhos reforçam. Homicídios são explicados muito mais por pobreza e falta de perspectiva do que pela idade de quem comete o crime. Tanto que assassinatos cometidos por adolescentes são raros entre os mais ricos. Esses crimes são mais comuns entre jovens simplesmente porque populações mais pobres, onde eles acontecem, têm uma proporção maior de jovens. Menores de idade são capazes de crimes horrendos e muitos que os cometem não deveriam conviver com a sociedade. O próprio Chris Simons está cumprindo prisão perpétua pelo que fez. A prisão aqui é uma proteção para a sociedade e uma punição para o que ele fez. Se você busca uma punição ou uma vingança que traga um senso de justiça contra o crime que um menor já cometeu, reduzir a maioridade pode ser um ótimo caminho para aplicá-lo em mais gente. Mas se você quer prevenir os crimes cometidos por menores, ameaçar adolescentes com a punição futura não vai mudar a propensão de cometerem os crimes agora. A punição está em um futuro muito distante para diferenciar entre 20, 30 ou 40 anos presos. Quem consegue se conter agora em favor de um benefício futuro nem estaria cometendo um crime para começar. De repente, dar educação e perspectiva de vida para quem ainda não cometeu crimes poderia dar os motivos para que eles nunca cometam e a mentalidade para reconhecer o valor disso.